Mecanismos da mediunidade, capítulo 19, Ideoplastia, no sono provocado. Para maior compreensão de qualquer fenômeno da transmissão mediúnica, não nos será lícito esquecer a ideoplastia, pela qual o pensamento pode materializar-se, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração conforme a persistência da onda em que se expressam. Entendendo-se que os poderes mentais são inerentes tanto às criaturas desencarnadas quanto às encarnadas, é natural que os elementos plásticos e organizadores da ideia se exteriorizem dos médiuns, como também dos companheiros que lhes comungam tarefas e experiências, estabelecendo-se problemas espontâneos, cuja solução reclama discernimento. Para clarear o assunto, recordemos o circuito de forças existentes entre magnetizador e magnetizado no sono provocado. Se o primeiro sugere ao segundo a existência de determinada imagem em certo local, de imediato a mente do sujeito, governada pelo toque positivo que a orienta, concentrará os próprios raios mentais no ponto indicado, aí plasmando o quadro sugerido segundo o princípio da reflexão, pelo qual, como no cinematógrafo, a projeção de cenas repetidas mantém a estabilidade transitória da imagem com o movimento e som respectivos. O hipnotizado contemplará então o desenho estabelecido nas menores particularidades de tessitura, e se o hipnotizador, sem preveni-lo, lhe coloca um espelho à frente, o sensitivo para logo demonstra insopitável assombro ao fitar a gravura em dupla exibição, porquanto a imagem refletida parecer-lhe-á tão real quanto a outra. Emprega-se comumente a palavra alucinação para designar tal fenômeno. Contudo, a definição não é praticamente segura, de vez que, na ocorrência, não entra em jogo o devaneio ou a ilusão, qual acontece nos espetáculos da televisão, em que a cena transmitida é essencialmente real, através da conjugação de ondas, o quadro entretecido pela mente do magnetizado ao influxo do magnetizador é fundamentalmente verdadeiro, segundo o princípio análogo, porque, fazendo convergir em certa região as oscilações do próprio espírito, o hipnotizado cria a gravura sugerida, imprimindo-lhe vitalidade correspondente à força da percussão sutil, pela qual a tela se estrutura. O acontecimento corriqueiro, aliás, dá noções exatas da ideoplastia em todas as atividades mediúnicas comandadas por investigadores em que a exigência alcança as raias da presunção, multiplicando instâncias, além da fiscalização compreensível e justa, não se precatam de que se transformam em hipnotizadores incômodos, ao invés de estudiosos equilibrados, interferindo no circuito de energias mantido entre o benfeitor desencarnado e o servidor encarnado, obstando assim a realização de programas do plano superior com vistas à identificação e revelação da espiritualidade maior. Nos fenômenos físicos. Nas sessões de efeitos físicos, ante as energias ectoplasmáticas exteriorizadas no curso das tarefas em vias de efetivação pelo instrutor espiritual, se o experimentador humano formula essa ou aquela reclamação, eis que a mente mediúnica, qual ocorre ao sujeito na hipnose artificial, se deixa empolgar pela ordem recebida, emitindo a própria onda mental, não mais no sentido de atender ao amigo desencarnado que dirige a ação em foco, mas sim para satisfazer ao pesquisador no campo físico. Daí porque, apreendendo com mais segurança as necessidades do médium e respeitando-as com o elevado critério de quem percebe a complexidade do serviço em desenvolvimento, as entidades indulgentes e sábias se retraem na experiência, mantendo-se em guarda para proteger o conjunto, à maneira de professores que, dentro das suas possibilidades, se colocam na posição de sentinelas quando os alunos abandonam os objetivos enobrecedores da lição, a caminharem no terreno de caprichos inconsequentes. Interferências ideoplásticas. Mentalizemos o orientador desencarnado numa sessão de ectoplasmia regularmente controlada, quando esteja constituindo a forma de um braço com os recursos exteriorizados do médium, a planejar maior desdobramento do trabalho em curso. Se, no mesmo instante, o experimentador terrestre, tocando a forma tangível, solicita, por exemplo, uma pulseira, quer uma pulseira no braço, de imediato a mente do médium
recolhe o impacto da determinação e, em vez de prosseguir sob o controle benevolente do operador desencarnado, passa a obedecer ao investigador humano, centralizando de modo inconveniente a própria onda mental induzida sobre o braço já parcialmente materializado, aí plasmando a pulseira nas condições reclamadas. Surgida a interferência, o serviço da esfera espiritual sofre enorme dificuldade de ação, diminuindo-se o proveito da Assembleia encarnada. E, na mesma pauta, requerimentos fúteis e pedidos desordenados dos circunstantes provocam ocorrências ideoplásticas de manifesta incongruência, baixando o teor das manifestações, por viciarem a mente mediúnica, ligando-a à influência de agentes inferiores que, não raro, passam a atuar com um manifesto desprestígio dos projetos de sublimação, a princípio acalentados pelo conjunto de pessoas irmanadas para o intercâmbio. Mediunidade e responsabilidade. De certo, não invocamos o relaxamento para o governo das reuniões de ectoplasmia, nem endossamos a irresponsabilidade. Recordamos simplesmente que a bancarrota de muitos círculos organizados para o trato dos efeitos físicos e, notadamente, da materialização, se deve à própria incúria ou impertinência daqueles que os constituem, na maioria das vezes, indagadores e pedinchões inveterados que descambam imperceptivelmente para a leviandade, comprometendo a obra ideada para o bem, porquanto interpõe os mais estranhos recursos na edificação programada, provocando enganos ou fraudes inconscientes e intervenções menos desejáveis em resposta à irresponsabilidade deles mesmos. Em outros fenômenos, idênticos fenômenos com a ideoplastia por base são comuns na fotografia transcendente em seus vários tipos, porque, se o instrumento mediúnico e acompanhantes não demonstram mais alta compreensão dos atributos que lhes cabem na mediação entre os dois planos, preponderando com a força de suas próprias oscilações mentais sobre as energias exteriorizadas, perde-se, como é natural, o ascendente da esfera superior que sulcaria a experiência com o selo de sua presença iluminativa, impondo-se-lhe tão somente a marca dos encarnados inquietos, ainda incapazes de formar o campo indispensável à receptividade dos agentes de ordem mais elevada. Na mediunidade de efeitos intelectuais, a ideoplastia assume papel extremamente importante, porque certa classe de pensamentos constantemente repetidos sobre a mente mediúnica menos experimentada pode constrangê-la a tomar certas imagens mantidas pela onda mental persistente como situações e personalidades reais, tal qual uma criança que acreditasse estar contemplando essa paisagem ou aquela pessoa tão só por ver-lhes o retrato animado num filme. Na mediunidade aviltada, onde os agentes ideoplásticos assumem caráter dos mais significativos desde épocas imemoriais no mundo, é justamente nos círculos do magismo, dentro dos quais a mediunidade rebaixada a processos inferiores de manifestação se deixa aprisionar por seres de posição primitiva ou por inteligências degradadas que cunham ideias escravizantes para quantos se permitem vampirizar. Aceitando sugestões deprimentes, quantos se entregam ao culto da magia aviltante arremessam de si próprios as imagens menos dignas a que se vinculam, engendrando tabus dos quais dificilmente se desvencilham à face do terror que lhes instila o demorado cativeiro às forças da ignorância. Submetida a mente à idolatria desse jaez, passa a manter, por sua própria conta, os agentes com que se tortura, tanto mais intensamente quanto mais extensa se lhe revele a sensibilidade receptiva, porque, com mais alevantado poder de plasmagem mental, a criatura mais facilmente gera para si mesma tanto o bem que a tonifica quanto o mal que a perturba. E não se diga que o assunto vige preso a mero entrechoque de aparências, de vez que a sugestão é poder inconteste, ligando a alma de maneira inequívoca às criações que lhe são inerentes no mundo íntimo, obrigando-a a recolher as resultantes da treva ou da luz a que se afeiçoe. Capítulo 20. Psicometria. Mecanismo da psicometria.
expondo algumas anotações em torno da psicometria, considerada nos círculos medianímicos por faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos nos domínios da sensação à distância, não é demais traçar sintéticas observações acerca do pensamento, que varia de criatura para criatura, tanto quanto a expressão fisionômica e as marcas digitais. Destacaremos assim que, em certos indivíduos, a onda mental, a expandir-se quando em regime de circuito fechado, na atenção profunda, carrega consigo agentes de percepção avançada com capacidade de transportar os sentidos vulgares para além do corpo físico no estado natural de vigília. O fluido nervoso, ou força psíquica, a desarticular-se dos centros vitais, incorpora-se aos raios de energia mental exteriorizados, neles configurando o campo de percepção que se deseje plasmar, segundo a direção da vontade, conferindo ao espírito novos poderes sensoriais. Ainda aqui, o fenômeno pode ser apreendido guardando-se por base de observação as experiências do hipnotismo comum, nas quais o sensitivo, muitas vezes pessoa em que a força nervosa está mais fracamente aderida ao carro fisiológico, deixa escapar com facilidade essa mesma força que passa de pronto ao impacto espiritual do magnetizador. O hipnotizado, na profundez da hipnose, pode então libertar a sensibilidade e a motricidade, transpondo as limitações conhecidas no cosmo físico. Nestas ocorrências, sob a sugestão do magnetizador, o sujeito, com a energia mental de que dispõe, desassocia o fluido nervoso de certas regiões do veículo carnal, passando a registrar sensações fora do corpo denso em local sugerido pelo hipnotizador, ou impede que a mesma força circule em certo membro, um dos braços, por exemplo, que se faz praticamente insensível enquanto perdure a experiência, até que, ao toque positivo da vontade do magnetizador, ele mesmo reconduza o próprio pensamento revitalizante para o braço inerte, restituindo-lhe a energia psíquica temporariamente subtraída. Psicometria e reflexo condicionado. Nas pessoas dotadas de forte sensibilidade, basta o reflexo condicionado, por intermédio da oração ou da centralização de energia mental, para que, por si mesmas, desloquem mecanicamente a força nervosa correspondente a esse ou aquele centro vital do organismo fisiopsicossomático, entrando em relação com outros impérios vibratórios, dos quais extraem o material de suas observações psicométricas. Aliás, é imperioso ponderar que semelhantes faculdades, plenamente evidenciadas nos portadores de sensibilidade mais extensamente extroversível, esboçam-se de modo potencial em todas as criaturas através das sensações instintivas de simpatia ou antipatia com que se acolhem ou se repelem umas às outras na permuta incessante de radiações. Pela reflexão, cada inteligência pressente diante de outra se está sendo defrontada por alguém favorável ou não à direção nobre ou deprimente que escolheu para a própria vida. Função do psicômetra. Clareando o assunto quanto possível, vamos encontrar no médium de psicometria a individualidade que consegue desarticular de maneira automática a força nervosa de certos núcleos, como por exemplo os da visão e da audição, transferindo-lhes a potencialidade para as próprias oscilações mentais. Efetuada a transposição, temos a ideia de que o medianeiro possui olhos e ouvidos à distância do envoltório denso, acrescendo muitas vezes a circunstância de que tal sensitivo, por autodecisão, não apenas desassocia os agentes psíquicos dos núcleos aludidos, mas também opera o desdobramento do corpo espiritual em processo rápido, acompanhando o mapa que se lhe traça às ações no espaço e no tempo, com o que obtém, sem maiores embaraços, o montante de impressões e informações para os fins que se tem em vista. Interdependência do médium. Como em qualquer atividade coletiva entre as pessoas, é forçoso convir que médium algum pode agir a sós no plano complexo da psicometria. Igualmente aí, o sensitivo está como peça interdependente no mecanismo da ação.
E, como é fartamente compreensível, se os companheiros desencarnados ou encarnados da operação a realizar não guardam entre si os ascendentes da harmonização necessária, claro está que a onda mental do instrumento mediúnico, somente em circunstâncias muito especiais, não se deixará influenciar pelos elementos discordantes, invalidando-se, desse modo, qualquer possibilidade de êxito nos tentames empreendidos. Nesse campo, as formas-pensamentos adquirem fundamental importância, porque todo objeto deliberadamente psicometrado já foi alvo de particularizada atenção. Quem apresenta ao psicômetra um pertence de antepassados, na maioria das vezes, já lhe invocou a memória e, com isso, quando não tenha atraído para o objeto o interesse afetivo no plano espiritual, terá desenhado mentalmente os seus traços ou quadros alusivos às reminiscências de que disponha, estabelecendo assim recursos de indução para que as percepções ultrasensoriais do médium se lhe coloquem no campo vibratório correspondente. Caso de desaparecimento. Noutro aspecto, imaginemos que determinado objeto seja conduzido ao sensitivo para ser psicometrado, com vistas a certos objetivos. Para clarear a asserção, suponhamos que uma pessoa acaba de desaparecer do quadro doméstico sem deixar vestígio. Buscas minuciosas são empreendidas sem resultado. Lembra-se alguém de tomar-lhe um dos pertences de uso pessoal, um lenço, por exemplo. A recordação é submetida a exame de um médium que reside a longa distância, sem que informe algum lhe seja prestado. O médium, então, recolhe-se e, a breve tempo, voltando da profunda introspecção a que se entregou, descreve com minúcias a fisionomia e o caráter do proprietário, reporta-se ao desaparecimento dele, explana sobre pequeninos incidentes em torno do caso em lide, esclarece que o dono desencarnou de repente e informa o local em que o cadáver permanece. Verifica-se a exatidão de todas as notas e, comumente, atribui-se ao psicômetra a autoria integral da descoberta. Entretanto, analisado o episódio do plano espiritual, outras facetas ele revela à visão do observador. Desencarnado o amigo a que aludimos, afeições que ele possua na esfera extrafísica interessam-se em ajudá-lo, auxílio esse que se estende naturalmente à sua equipe doméstica. Pensamentos agoniados daqueles que ficaram e pensamentos ansiosos dos que residem na vanguarda do espírito entrecruzam-se na procura movimentada. Alguém sugere a remessa do lenço para investigações psicométricas e a solução aparece coroada de êxito. Os encarnados veem, habitualmente, apenas o sensitivo que entrou em função, mas se esquecem, não raro, das inteligências desencarnadas que se lhe incorporam à onda mental, fornecendo-lhe todos os avisos e instruções atinentes ao feito. Agentes induzidos. Todos os objetos e ambientes psicometrados são, quase sempre, francos mediadores entre a esfera física e a esfera extrafísica, à maneira de agentes fortemente induzidos, estabelecendo fatores de telementação entre os dois planos. Nada difícil, portanto, entender que, ainda aí, prevalece o problema do merecimento e da companhia. Se o consulente e o experimentador não se revestem de qualidades morais respeitáveis para o encontro do melhor a obter, podem carrear à presença do sensitivo elementos desencarnados menos afins com a tarefa superior a que se propõe. E se o intermediário humano não está espiritualmente seguro, a consulta ou a experiência resulta em fracasso perfeitamente compreensível. Nossas anotações, demonstrando o extenso campo da influenciação dos desencarnados em todas as ocorrências da psicometria, não excluem, como é natural, o reconhecimento de que a matéria assinala sistemas de vibrações criados pelos contatos com as pessoas e com seres inferiores da natureza, possibilitando as observações inabituais das pessoas dotadas de poderes sensoriais mais profundos, como, por exemplo, na visão, através de corpos opacos, na clarividência e na clareaudiência telementadas, na apreensão críptica da sensibilidade e nos diversos recursos radiestésicos que se filiam notadamente aos chamados fenômenos de telestesia.